faz? Aqui? Né? Então chega pra cá, meu filho, chega. Esses lugares aqui precisam ser preenchidos. Porque tem espaço, viu? Quem estiver lá atrás, vem aqui pra frente. Ela gosta de interagir com o povo, né? Não é isso, professora? Então pronto, ela gosta de interagir. Então, se ela gosta de interagir, ela gosta que o pessoal esteja bem pertinho dela. Amém? Amém, glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Vixe, o povo não tomou café, não. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre Filipenses, dando continuidade, já foi dado início na semana passada, né? Sorriso me comunicou. E nós vamos falar lá na lição 13, abordando muito a alegria. A carta de Paulo aos Filipenses, ela foi escrita, né, pelo apóstolo Paulo, em um contexto bem estranho, bem triste, na verdade, que é um contexto prisional. Paulo, ele, quando escreveu essa carta, ele estava preso. E quando nós pensamos na prisão, nós não enxergamos algo bom, né? A prisão é algo doloroso, a prisão é algo triste. Estar aprisionado não é algo muito feliz. Mas durante toda a carta de Paulo aos Filipenses, também conhecida como a carta da alegria, Paulo ele orientava os filipenses a se alegrarem sempre no Senhor. Então, olhem só, o homem de Deus, mas um homem aprisionado, um homem que com certeza estava triste, com certeza estava passando por dores, por aflições, o homem que em sua peregrinação aqui nessa terra, como discípulo de Cristo, sofreu muito. O conselho dele não era, gente, fiquem tristes, eu estou aqui, estou tão mal, estou triste, estou angustiado. Mas o conselho dele era, alegrem-se sempre no Senhor, em todo momento. Se alegrem no Senhor. Tenham a alegria naquele que verdadeiramente traz a alegria. Tenham a alegria naquilo que verdadeiramente pode nos trazer esperança. E quem nos traz esperança e alegria é o nosso amado, nosso mestre, Cristo Jesus. Vamos começar lendo o nosso versículo-chave, o texto que se encontra em Filipenses 1. Hoje nós estaremos abordando justamente esse primeiro capítulo de Filipenses, que é uma carta extraordinária que nos ensina tanto. Filipenses 1, o verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Em outras versões fala, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Oremos. Senhor, como nosso coração é grato, meu Pai. Como nosso coração é grato pelo fato de nós termos levantado hoje de manhã. Pelo fato de hoje nós estarmos aqui, meditando na Tua palavra, meditando nas sagradas Escrituras, Senhor. Senhor, que dádiva, que graça é termos a oportunidade de falarmos sobre o Teu Evangelho. É termos a oportunidade de falarmos sobre essa graça e sobre esse amor que nos dá vida, Senhor. Senhor, que nesse momento nós possamos nos desprender de tudo que nos prende aqui nessa terra e colocar os nossos olhos, fixar os nossos pensamentos na cruz do Calvário. Fixar os nossos pensamentos em Ti, meu amado. Senhor, que a gente possa aprender com o exemplo desse homem, de Paulo, do apóstolo Paulo, que em meio à aflição, que em meio ao desespero, que em meio à dor, aconselhava os filipenses a se alegrar. Senhor, que nós não enxerguemos o sofrimento como motivo de murmuração, como motivo de reclamação, como motivo a nos encher de angústia no nosso coração, mas que nós enxergamos o sofrimento como algo que é pedagógico. Nos ajuda a enxergar o sofrimento como algo que nos ensina. Nos faz entender que assim como um oleiro molda o barro, o Senhor usa o sofrimento para nos moldar, para a Tua glória. Porque em Ti nós vivemos, em Ti nós nos movemos e em Ti nós existimos.
Se hoje nós estamos aqui, mestre querido, é para a tua glória. Quer vivamos, quer morramos, se nós temos tudo, se nós não temos nada, tudo isso é para a tua glória. Nos ajuda, Senhor, a nos alegrar quando tudo contraria a alegria. Porque a nossa alegria não é achada nas coisas aqui dessa terra, mas só e somente só em Ti. Me usa, Senhor, para a Tua glória. Amém. Amém. A lição é a lição 13. E o objetivo base da lição, né, como a gente já tem conversado um pouquinho sobre, é justamente falar e demonstrar que em meio à dificuldade nós podemos ser felizes. Isso é até algo que é um pouco contraditório. Mas eu queria começar essa lição perguntando para vocês, não precisa responder, responda no seu coração. Como é que vocês têm se portado em meio ao sofrimento? Será que em meio à dor, será que em meio ao sofrimento, a posição de vocês tem sido reclamar? A minha posição tem sido reclamar? A nossa posição tem sido se irar? Tem sido falar coisas que nós não devemos? Tem sido contradizer e questionar ao nosso Deus? Ou será que em nosso sofrimento nós temos nos portado como verdadeiros cristãos? Entendendo que o sofrimento nos molda. E entendendo que nenhum sofrimento prevalece a graça, que é sermos alcançados pelo nosso Mestre. Então, o objetivo principal dessa lição é nós entendermos que mesmo em meio às dificuldades, que mesmo em meio aos desertos, que mesmo em meio às tribulações e aos sofrimentos, tudo está no controle do nosso Senhor. Primeiramente, nada foge do controle do nosso Mestre. Nada foge do controle daquele que rege o universo, daquele que reina, daquele que vive, daquele que controla e já sabe exatamente o que vai acontecer. Daquele que já decretou desde a eternidade tudo o que iria acontecer. Tudo está sobre a soberania do Senhor. O nosso Deus, ele é soberano, mesmo em meio à aflição. Mesmo em meio aos momentos que nós achamos que está tudo, que de fato não está nada sobre o nosso controle. Mas está tudo no controle do nosso Mestre. Tudo está no controle do nosso Deus. E além disso, nós devemos também entender com essa lição que mesmo em meio às provações, nós devemos nos alegrar, nos submetendo à soberania do nosso Mestre, nos submetendo à vontade do nosso Deus, que usa o sofrimento para nos moldar, que usa o sofrimento para nos ensinar, que usa o sofrimento para nos tornar cristãos melhores, para nos tornar discípulos melhores. Ele usa o sofrimento para que, no nosso sofrimento, o poder dele seja aperfeiçoado em nós. Então, a lição ela começa falando sobre outros momentos de prisão que Paulo já passou. Paulo ele já tinha passado um bom tempo preso em Cesareia, na Palestina. Depois ele fez uma viagem de navio. E a gente vê nessa viagem o naufrágio de Malta, que por causa disso eles quase iam perdendo a vida também. E nessa situação, durante toda a peregrinação de Paulo, nós vemos que ele foi alguém que atravessou muito sofrimento. Paulo, ele teve um encontro com o Senhor quando ele estava indo em direção a Damasco. E nesse encontro, Paulo, que era perseguidor da igreja do Senhor, ele se tornou um perseguido. Então, Paulo, ele teve uma reviravolta na vida dele. A vida dele mudou, foi algo que mudou de cabeça para baixo. Ele de perseguidor passou para perseguido. Ele de alguém que matava cristãos passou a alguém que era perseguido e foi morto pela causa do evangelho. E sofreu pela causa do evangelho. Até o último dia da sua vida se apegou nessa causa e se apegou no Senhor. Então, Paulo ele escreve essa carta aos Filipenses quando ele estava preso em Roma. E estar preso não é uma situação fácil, como a gente já falou, né? Inclusive, quando nós lemos a carta, a segunda carta de Paulo ao seu amado filho Timóteo, ele inclusive fala, né, narrando sobre um momento na prisão, de que ele estava com frio, então pedindo para Timóteo trazer a sua capa, pedindo para Timóteo trazer os seus livros, porque com certeza ele estava entediado, e falando sobre amigos próximos que o abandonaram. Demas, por exemplo, amando mais o mundo, o abandonou. Então, olha só, um discípulo de Cristo, um apóstolo comissionado pelo nosso mestre, o que ele tem enfrentado? Prisões, açoites,
pessoas descredibilizando ele. Nessa lição, a gente também vai ver que pessoas, inclusive, no momento de prisão de Paulo, se aproveitaram para ocupar o lugar de Paulo, querendo aumentar as provações que o apóstolo já estava passando. Então, até mesmo dentro da igreja, Paulo ele estava sofrendo, sendo perseguido. Mas em tudo isso, o conselho de Paulo aos filipenses era: alegrem-se sempre no Senhor. Paulo, ele em todo tempo falava: olha, eu estou sendo perseguido. Olha, na igreja as pessoas estão querendo aumentar a minha aprovação. Olha, estou com frio, estou com fome, estou com fartura, estou necessitado. Mas eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Porque o segredo do contentamento de Paulo não estava na circunstância que Paulo estava enfrentando. Mas o segredo do contentamento de Paulo estava em Cristo. A partir do momento que nós temos um encontro com Cristo, assim como Paulo teve um encontro com Cristo lá em Damasco, nós também passamos por essa transformação. E nós começamos a entrar nessa vida de peregrinação. Peregrinando na terra, andando, seguindo, prosseguindo ao alvo, que é o Senhor. E como cristãos, eu não vou falar que a nossa vida é muito fácil. A gente enfrenta dificuldades, a gente enfrenta sofrimentos. Nós enfrentamos momentos em que nós nos fechamos no quarto e só choramos. Mas nós sabemos que mesmo em meio a essas provações, nós continuamos felizes. Nós continuamos alegres. Por que, Iana, tu tá falando que quando tu tá triste, tu tá alegre? Porque a nossa alegria, ela é uma alegria ultra circunstancial. É uma alegria que ela não depende da circunstância. Porque é uma alegria que ela está baseada em Cristo. Só e somente só em Cristo. Então, o apóstolo Paulo, em toda a carta aos filipenses, ele orienta aos filipenses que, mesmo em meio às aflições, eles devem se alegrar. Então, em um contexto difícil, em um lugar difícil, em um deserto, a nossa posição como cristãos tem que ser se alegrar no Senhor. E no primeiro tópico, começa a ser falado sobre os sofrimentos que Paulo enfrentou. E é muito fácil a gente, quando passa por algum sofrimento, a exemplo de Paulo, né? Primeiramente, que ele está preso já era algo muito injusto. Tanto que na lição fala, né, sobre o comandante em Jerusalém, a palavra do Senhor também fala sobre o governador Festo, sobre o rei Agripa, que todos eles olharam para o contexto de Paulo, quando a situação de Paulo foi levada a eles e falaram: olha, eu sinceramente não vejo nenhum motivo pelo qual Paulo deve ser morto. Então era injusto Paulo estar preso. Mas mesmo mediante a essa injustiça, Paulo estava feliz. Mesmo em meio à injustiça, aos açoites, à prisão, Paulo ele estava alegre. Ele tinha muito motivo de se sentir magoado. Ele tinha muito motivo de se sentir angustiado. Ele tinha muito motivo de murmurar e falar: olha, sinceramente, eu não mereço passar por isso. Eu não vou passar por isso. Isso é uma injustiça. E tá todo mundo errado, tá tudo errado. E eu não vou me submeter a isso. Porque ele entendia que de nada ele tinha além disso. Inclusive, lá em 1 Coríntios 9, Paulo fala: ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim, se não falar sobre esse amor que um dia me alcançou. Ai de mim, se eu não falar sobre aquilo que transformou a minha vida a partir daquela viagem para Damasco. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Então, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às lágrimas, o que Paulo estava falando era sobre o evangelho. Por mais que ele tivesse motivo de se magoar, de murmurar, de reclamar, de ir atrás do povo, de fazer confusão, de se sentir magoado, ele estava pregando o evangelho. E tudo aquilo que ele estava passando contribuía também para a pregação da palavra do Senhor. Além disso, tinha outro motivo pelo qual Paulo podia se sentir magoado, que é o segundo tópico, que fala sobre a inveja dos colegas. Eu até já citei aqui, lá nos versículos 15 e nos versículos 17, Paulo ele fala um pouquinho sobre essa questão de rivalidade, que alguns eles anunciavam a Cristo por inveja e por rivalidade, mas outros faziam por boa vontade, por amor, sabendo que Paulo ele tinha sido designado para pregar as boas novas de Cristo. Mas mesmo aqueles que anunciavam a Cristo com uma ambição egoísta,
continuavam anunciando a Cristo. Então, eles estavam querendo, né, assumir o lugar deixado por Paulo. Eles não estavam pregando heresia, eles estavam pregando a Cristo. Só que aí eles estavam querendo suscitar as tribulações que Paulo ele estava passando. Então, aqueles homens, eles estavam estavam prontos para agravar aquele sofrimento que Paulo estava passando, justamente para satisfazer os seus próprios interesses, porque eles estavam assumindo o lugar que era ocupado por Paulo. E muitas vezes isso acontece também nas nossas igrejas locais, de pessoas querendo agravar o nosso sofrimento. Mas Paulo também, mediante a isso, ele não se irou com esses homens, e ele não reclamou com esses homens, mas ele falou, olha, não importa. Você pode querer agravar meu sofrimento. Você pode querer me fazer sofrer mais, mas eu não me importo. Contanto que o evangelho esteja sendo pregado, eu me alegrarei. Contanto que a mensagem da cruz, que um dia me libertou, de que Deus enviou o seu único filho para se entregar por nós naquela cruz do Calvário, que Cristo ele veio como um homem, ele se fez carne, habitou, tabernaculou entre nós, para um dia se entregar por nós naquela cruz do Calvário, carregando o castigo que deveria ser nosso, sendo alvo da ira de Deus por algo que nós tínhamos feito. E não permaneceu morto. Depois de 3 dias ressuscitou, vivendo, reinando e reina eternamente. Contanto que essa mensagem, a mensagem do evangelho, seja pregado, Paulo se alegrava. Essa também deve ser a nossa alegria. Em meio ao sofrimento, em meio às lutas, às grandes dificuldades, nós não podemos parar. Deixar que os nossos sofrimentos façam com que a gente pare, viva, fique no comodismo, não falando sobre a mensagem do evangelho. Pelo contrário, em meio ao sofrimento, a nossa alegria deve ser falar sobre essa mensagem da cruz. Em meio às lágrimas, é justamente nesse momento que o Senhor ele nos molda como missionários, que o Senhor ele nos molda como discípulos, que o Senhor nos molda como filhos dele. Então, Paulo ele estava sendo injustiçado, mas contanto que o evangelho estivesse sendo pregado, estava tudo bem. Contanto que o evangelho estivesse sendo pregado, essa era a alegria de Paulo. Além disso, a lição também agora passa para falar um pouquinho sobre as bênçãos que Paulo experimentou. Como assim Paulo experimentou bênçãos, Iana? Ele não estava na prisão? Paulo ele estava convicto, tendo a plena consciência, a plena convicção de que o que estava acontecendo com ele, mesmo o sofrimento, era algo que estava debaixo da permissão e da vontade do nosso Deus. Então, Paulo ele sabia que o sofrimento dele estava contribuindo para que o evangelho ele fosse propagado. E não só o sofrimento de Paulo também contribuiu com isso, mas a gente vê também, quando nós meditamos nos mártires, quando nós meditamos em Atos, por exemplo, muitos discípulos eles foram mortos de forma pavorosa. Eles sofreram e foram perseguidos de formas horríveis. Mas a perseguição não parou a igreja. O sofrimento não parou a igreja. Os mártires não pararam a igreja. Eles acharam que eles iam calar a igreja do Senhor. Mas o sofrimento daqueles homens de Deus que morreram em prol do evangelho fizeram com que o evangelho continuasse sendo pregado. Nada para a palavra do Senhor. Nada para o evangelho, nada para a propagação do evangelho. Então, o sofrimento que Paulo estava atravessando, ele contribuiu para o progresso do evangelho. Paulo, ele estava na guarda pretoriana e esses guardas, eles eram pessoas que eles faziam parte do corpo de elite, eles cuidavam dos presos políticos e Paulo, ele pregava inclusive para os guardas, para aqueles que eram responsáveis por deixar ele lá na prisão. Paulo ele pregava para eles também, para todas as pessoas, Paulo estava lá pregando. Na igreja, Paulo ele se alegrava, uma das bênçãos também comentada por Paulo em Filipenses, era que enquanto ele estava preso, a igreja estava pregando o evangelho. Então, no lugar da igreja ficar, eita, Paulo está preso por causa da palavra do evangelho. Se Paulo está preso por causa da palavra do evangelho, então essa é uma palavra que pode deixar eu preso também. Então, eu não vou falar. Então, no lugar da igreja se amedrontar, levando em consideração os sofrimentos que têm sido enfrentados por Paulo, eles pregavam o evangelho.
eles continuavam falando sobre o evangelho. Então, Paulo, ele foi alguém de grande coragem. E os irmãos, eles usaram e se basearam na coragem e no sofrimento, no exemplo que Paulo estava dando em meio ao sofrimento. E aí eles foram estimulados para pregar a palavra. E aí eles foram estimulados para pregar o evangelho. Então, se Paulo não tivesse sido preso, talvez isso não aconteceria. Se Paulo ele não tivesse sido preso, ele não tivesse tido essa coragem, os irmãos eles não teriam sido estimulados a pregar o evangelho. Os irmãos eles não teriam sido estimulados a falar sobre essa mensagem. Então, o que nós vemos com isso é que o sofrimento, a aflição, as dores, a prisão enfrentada por Paulo contribuiu para que o evangelho fosse pregado, para que os irmãos eles se baseassem no exemplo de Paulo e continuassem propagando o evangelho, mesmo num contexto de grande perseguição, mesmo num contexto em que essa mensagem era uma mensagem que fazia com que os irmãos, inclusive, fossem presos e mortos. E, além disso, nós vemos no exemplo de Paulo, né, essa alegria que ela vai além de todas as circunstâncias. E outras bênçãos desfrutadas por Paulo também foram na sua própria vida. Paulo ele tinha essa certeza de que tudo aquilo que lhe acontecia para o seu bem. Que tudo aquilo que lhe acontecia para que peso de glória fosse gerado. E lá em 2 Coríntios 4, do verso 16 ao verso 18, Paulo ele fala sobre isso. São versos muito lindos e ele fala sobre a aflição e como a aflição ela gera algo positivo, como a aflição ela gera um peso eterno e um peso excelentíssimo de glória. E ele começa falando lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, do versos 16 ao 18, que por isso nunca desistimos. Ou algumas outras versões falam, por isso não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas pequenas e momentâneas aflições que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois essas coisas que vemos agora, que vemos logo passarão, mas as que não podemos ver, durarão para sempre. Então aqui esse homem de Deus, ele fala, eu não vou desistir. Ainda que exteriormente eu esteja sendo massacrado, ainda que exteriormente as pessoas tenham me chicoteado, ainda que exteriormente eu tenha tido marcas essas geradas por essa mensagem que eu tanto amo, o meu interior está sendo renovado. Porque é essa mensagem que me dá vida. Porque é essa mensagem que me dá alegria. Porque é essa mensagem que me dá esperança. E aí Paulo ele fala, pois essas pequenas e momentâneas aflições. Pequenas e momentâneas? Quando a gente está passando pela dor, a gente acha que isso é pequeno? A gente enxerga um fim? Não. Mas aqui Paulo ele fala, pequenas e leves. Toda dor é por enquanto. Se a gente for comparar as nossas aflições com as aflições enfrentadas por Cristo, nossas aflições não são nada. E em algum momento, as dores que Cristo enfrentou fizeram ele parar e falar, olha, sinceramente, esse povo não merece, eu não vou entregar minha vida por eles? Não. As aflições não pararam o nosso mestre. As aflições não pararam esses homens de fé. E por que nós queremos parar quando a gente está passando pelo primeiro momento difícil que nós enfrentamos? Então, essas pequenas e leves aflições, elas produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas elas. Em outras versões, fala que essa leve e momentânea aflição produz um peso eterno e um peso excelentíssimo de glória. Porque essas aflições, elas nos ensinam. Teve um dia que no Promib, eu ouvi uma frase de que o sofrimento é pedagógico. Então, essas aflições, elas geram algo positivo. Elas geram ensinamento. Elas moldam o nosso caráter. Elas nos transformam em cristãos melhores.
Tudo isso é um peso de glória. Um peso eterno e excelentíssimo de glória. E aí Paulo ele continua nesses versos, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois essas coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então aqui Paulo fala, então eu não vou olhar para aquilo que eu estou vendo no momento. E nesse contexto de Filipenses, o que é que Paulo estava vendo? Prisão, perseguição de gente até dentro da igreja, pessoas dentro da igreja querendo aumentar, ampliar o sofrimento que ele estava enfrentando, pessoas, amigos próximos dele, amigos de missão, companheiros de missão, amando mais o mundo, abandonando ele. Então isso era o que Paulo estava vendo no momento. Mas ele não estava olhando para aquilo. Porque tudo aquilo ali era transitório. E nesses momentos de aflição, o que nós devemos fazer é justamente olhar para aquilo que nós não podemos ver. Porque aquilo que nós não podemos ver é aquilo que é eterno. Então, olhar para Cristo. E Cristo é eterno. A alegria que Cristo nos proporciona é algo que é eterno. Por isso, nós devemos olhar para o Senhor. E não para a dor. Não para as lágrimas. Não para o contexto que nós temos agora. E eu sei que isso é difícil. É difícil olhar para o Senhor quando lágrimas estão escorrendo nos nossos olhos. É difícil nós enxergarmos alguma coisa de boa que vai ser gerada daquele sofrimento. Mas durante todas as sagradas escrituras que regem a nossa fé, nós vemos exemplos de homens que sofreram, exemplos de mulheres que sofreram, o nosso maior exemplo de alguém que sofreu, Cristo. E nós vemos também o quanto aqueles sofrimentos geraram um peso de glória. Transformaram aquelas vidas. Então, por meio desses sofrimentos, Paulo ele teve essa convicção de que o sofrimento gera peso de glória, de que o sofrimento gera algo positivo, de que o sofrimento faz com que nós tenhamos uma nova experiência no Senhor, de que a dificuldade ela foge do nosso caráter como cristãos. E por meio disso, ela também nos proporciona a qualidade que nós precisamos. Então, Deus ele usa os desertos, Deus ele usa as aflições, Deus ele usa os lugares difíceis que nós nos encontramos, para que nós possamos nos tornar discípulos mais maduros. Então, Deus ele usa o nosso sofrimento para nos amadurecer. E tem outros versos também, em 2 Coríntios, que são bem famosos, que no momento de 2 Coríntios 12, Paulo ele fala sobre o espinho na carne que ele tinha, que o espinho na carne que Paulo tinha era algo que gerava muito sofrimento em Paulo. E ele fala, eu pedi 3 vezes para o Senhor tirar isso de mim. Só que a resposta de Deus foi, a minha graça é tudo que você precisa. A minha graça baixa a você. E o meu poder, ele opera na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E nesses mesmos versos que se encontram em 2 Coríntios 12, do verso 9 ao verso 10, Paulo ele continua falando, por isso agora eu fico feliz em me orgulhar nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso eu aceito as fraquezas, por isso eu aceito os insultos, por isso eu aceito as privações, por isso eu aceito as prisões, por isso eu aceito as aflições e as perseguições que eu enfrento, que eu sofro por Cristo Jesus. Justamente pelo fato de que quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. E para finalizar, Paulo ele começa falando sobre viver ou morrer. E lá nos últimos versos, Paulo ele fala, a partir do verso 20, ele diz, olha, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Mas se eu continuar vivo, eu posso trabalhar para gerar frutos para a obra. Mas se eu morrer, também ia ser algo legal, porque eu iria para o meu lar, né? Que eu iria para o meu lar eterno, que é o meu lar com Cristo. Então, seria bom. Aí Paulo ele fica nesse embate, morrer ou viver. Então, a morte para Paulo era justamente essa questão de entrar na presença de Jesus de forma imediata. Mas o viver de Paulo era viver para Cristo, trazendo frutos para Cristo. E algo que, enquanto eu estava lendo esses versos, o Senhor ele me fez relembrar foi o seguinte. Enquanto você está aqui na terra, o seu dever como cristão é viver para mim.
É viver trazendo frutos para mim. É viver de uma forma digna da vocação que eu tenho te entregado. Então, como nós temos vivido? Será que nós temos vivido como verdadeiros cristãos? Como alguém que produz frutos para o Senhor? Não frutos para o Senhor para que a gente seja visto. Não frutos para o Senhor para que algo seja notado em nós. Mas frutos para o Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a majestade e todo o louvor. E Ele é digno de receber aquilo que Ele merece. Tudo. Então, Paulo, ele fala justamente sobre isso. De que viver, quando nós vivemos nessa vida, nós devemos viver para o Senhor. Viver de uma forma que glorifique ao nosso Mestre. Então, Paulo, ele fala também que morrer é lucro. Então, a morte para o crente também não é um motivo de medo. Às vezes a gente tem muito medo da morte, né? Muito medo de partir para a eternidade. Mas a morte é algo positivo quando nós nos rendemos ao Senhor, porque nós temos a esperança de vida eterna. Então, na morte, nós estamos trocando algo que é transitório, que é a nossa vida aqui nessa terra, pelo nosso lar eterno, que é a vida com Cristo. Então, com Cristo, nós não devemos ter medo de morrer. Com Cristo, nós não devemos ter medo de sofrer, porque tudo isso gerará algo muito positivo para nós. Então, só para concluir, o que nos basta é que Cristo seja propagado. O que nos basta é que o Evangelho seja pregado. Com lágrimas nos olhos, com o coração quebrado, com o coração ferido, em meio a perseguições, em meio às dores. O que nos importa é que essa mensagem seja propagada. O que nos importa é que essa mensagem que o Deus nos alcançou, nos tirando do lamaçal do pecado, da escravidão, nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos mortos em delitos e em pecados, e a própria Escritura fala isso. Como é que nós podemos reter essa mensagem? Como é que nós podemos reter essa palavra que dá vida aos outros? É egoísmo nosso. Usar o sofrimento como pretexto para simplesmente desanimarmos e não pregarmos o Evangelho. Quando em toda a Escritura, homens sofreram, padeceram, morreram, mas morreram falando sobre o Evangelho. Tendo no último suspiro, a palavra falada era: Jesus se entregou por mim e por isso hoje eu tenho vida. Então, na alegria, na dor, no muito, no pouco, o que importa é que Cristo seja pregado. O que importa é que essa mensagem seja falada. Porque como cristãos, nós temos a plena convicção de que tudo está nas mãos do oleiro. Tudo está nas mãos daquele que molda o barro. E ser moldado dói. Ser moldado, eu não vou dizer que é algo muito prazeroso. Mas é algo que gerará peso eterno e excelentíssimo de glória. O Senhor, Ele está no controle das nossas vidas. Em todo momento. Em todo instante. E o que importa é que Ele seja glorificado. O que importa é que o Evangelho seja pregado. Então, que nós venhamos a aprender com o exemplo de Paulo, com o exemplo de Cristo, principalmente com o exemplo de Cristo. Que em meio às dores, à angústia, a palavra fala lá em Lucas que Cristo estava tão angustiado que ele suou sangue. E ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Como servo. Meus irmãos, olhem para a cruz. Olhem para aquilo que Cristo enfrentou. Olhem para o sofrimento que Cristo enfrentou por nós. O sofrimento não parou Cristo de se entregar por nós naquela cruz do Calvário. E nós por muito menos temos parado. E nós por muito menos temos falado: eu não vou sair hoje para pregar o Evangelho. Eu não vou falar sobre isso porque hoje eu estou muito triste, eu estou muito cansado. Estou sobrecarregado, então eu não vou falar sobre o Senhor. Estou sofrendo.
o sofrimento não deve parar a igreja de pregar o evangelho. Essa é a mensagem que nós devemos falar. Amém. E agora, hein? Então tá, orar encerrando. Pastor. Gente, enquanto o pastor não chega, eu percebi que eu esqueci de me apresentar. Mas a paz do Senhor, meu nome é Iana. Eu sou estudante de enfermagem e, primeiramente, eu sou serva do Senhor, né? Escrava de orelhas furadas. Mas estamos aqui com esse lindo grupo de missionários pregando o evangelho aqui em Custódia. Já fomos para diversas comunidades quilombolas. Trabalhamos também lá no mutirão, lá no projeto, fazendo educação em saúde com meninas, trabalhando no atendimento também dessas pessoas. E o nosso coração está feliz e muito grato. Amanhã nós estaremos nos despedindo da igreja. Mas, em nome de Jesus, se assim for da vontade do Senhor, nós estaremos de volta em breve. Quem sabe nós estaremos em volta aqui para passar mais tempo com vocês. Mas queríamos agradecer ao pastor Neto e a toda a igreja por todo o acolhimento, por toda a recepção. E é isso. Pronto, vamos orar. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Graças a Deus aí pela vida dos irmãos aí, estão pregando aí a palavra do Senhor, né? E possamos também estar sempre anunciando este evangelho, né? Vamos estar orando.